Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do programa Hora da Notícia, que é transmitido todo dia pela Rádio Assunção Cearense, a partir de Fortaleza, com os colegas jornalistas e amigos André Capiberibe e Renato Abreu. De início, eu quero agradecer, como sempre, a quem fez o partilhamento do nosso vídeo de ontem, como o José Soares, a Francisquinha Cunha, a Sandra Cabral, o Alexandre Viana, a Flávia Cavalcante, a Eliette Soares, o Grijalva Costa, o Jesus Alves, o Auriclésio Macedo, o Elton Pereira, o Fabiano Carvalho, o Haroldo Mesquita, o Márcio Borges e o Olavo Souza, assim como o Odaí de São Paulo, que entrou em contato pelo WhatsApp 9616-1470. Bom dia também para o Raul Mota Maia, que acabou de entrar, o Expedito Boto de Sobral, eu estou falando de Sobral, né? E o José Guedes também entraram aqui no Facebook. Estou só aguardando contato aqui entrando com a rádio, agora mesmo tem o Lula está falando lá, né? Assim que terminar, a gente entra. E eu quero renovar o apelo de vocês para que partilhem o nosso vídeo na internet, no Facebook e também lá no YouTube. No YouTube é o canal do Luciano Clever, tem Hora da Notícia, você procura lá Luciano Clever no YouTube, certamente vai encontrar o nosso canal, se inscreve no canal para ampliar a nossa voz e, de preferência, aciona lá o sininho, que é para receber notificação toda vez que um vídeo for colocado lá no YouTube. A gente transmite, por questões técnicas, transmite no Facebook e logo depois faz o upload para o YouTube. Bom dia, André Capiberibe, bom dia, Renato Abreu, bom dia, nossa vasta legião de ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia a todos que estão entrando já aqui na rede social, como o Alexandre Viana, a Maria das Dores Cordeiro, o Wagner Dantas, o José Guedes, o Expedito Boto e o Raul Mota Maia. Bom dia. Não, eu vou começar sobre do Teófilos, porque é um negócio muito complicado. Não, eu acho até que ele não teve meias palavras, não. Eu acho que ele deixou claro que foi uma questão política. Então, o governo federal, e veja bem, logo depois em que o governo federal fez uma ajuda urgente, né, tempestiva ao Ceará, né, quando houve o ataque das facções, o ministro Sérgio Moro não tergiversou. No dia seguinte, a Força Armada, a Força Nacional, já estava no Ceará e trabalharam conjuntamente para isso. Então, depois, houve essa ação federal, né, escolhendo 5 cidades nacionais, e escolheu o município de Macaraú. Aí, o que eu estou vendo aqui, pelas palavras, meias palavras, né, como você está dizendo, do secretário André Costa, a quem eu tenho em alto conceito, mas eu acho que, nesse momento, ele se deixou levar pela baixa política, pela política ruim. Eu já não falo nem nova e velha política. Tem a política boa e a política ruim. Esse aqui é um exemplo da política ruim que atrapalhou o Ceará. Então, em vez de Maracanaú, quem está sendo hoje beneficiado com o projeto é a cidade de Paulista, lá em Pernambuco. Era para ser Maracanaú. O que fez o secretário? Não teve um ofício, era só uma reunião. Oxe, você é convidado para a reunião exatamente dizendo, olha, o objetivo da reunião, a pauta da reunião, é porque nós estamos escolhendo tantas cidades, escolhemos as cidades tais, são números do Ministério da Justiça, são números federais, e o secretário estadual, André Costa, diz, por que esses números? Começou a questionar os números.
Por que não outra cidade? Veja bem, tem aquela história de a cavalo dado não se olham os dentes, né? Então vem um dinheiro federal, exatamente na área de segurança, que está sendo muito sensível no Ceará. Era uma dos segmentos do governo do Camilo que tinha fragilidade. Essa fragilidade foi exposta logo no início do segundo mandato com mais agudez. Aí veio um negócio desse do general. Só porque o general foi candidato recentemente contra o governo Camilo, só porque o candidato era tucano, que era contraposição aos petistas e aos pedetistas, então faz esse beicinho. E quem é que é prejudicado? O Ceará está deixando de receber, está deixando de ser laboratório, está deixando de ser piloto de uma iniciativa federal na área de segurança, que é uma área sensível. Fosse qualquer outra área, já seria ruim. Se fosse na área de educação, em que o Ceará já tem um bom protagonismo, perder esses recursos já era ruim. Imagina numa área das mais sensíveis, em que o Ceará apresenta fragilidade, tanto institucional quanto operacional, que é a segurança. A segurança é o calcanhar de Aquiles dos últimos governos. Nós que vimos com o problema de segurança aumentando nos últimos governos, nos últimos 15 anos de governo, o ritmo foi acelerado a partir do governo Cid Gomes. Isso aqui é estatística, é dado, não é opinião. Acelerou-se o ritmo de violência no estado do Ceará a partir do governo Cid Gomes. É claro que no governo de Tasso Gereissati, no governo de Lúcio Alcântara, e vinha subindo. Mas esse ritmo foi acelerado e pela primeira vez a média de assassinatos do Ceará superou a do Brasil a partir do governo Cid Gomes. Eu estou fazendo um contexto para dizer da grandiosidade, que isso não pode ser esquecido. E a gente não estava sabendo. Não fosse essa homenagem, aliás, o general é carioca, viu? A família é cearense, mas o general é o único dos filhos desta família que nasceu no Rio de Janeiro. Daí o título de cidadão cearense, fortalezense, né? Ele é carioca, certo? Então, se não fosse esta solenidade, é isso que eu estou dizendo, um negócio dessa magnitude, eu acho que o governo daqui ia imaginar, não, vai ser escondido, ninguém vai saber. Lamentavelmente, e aqui assim, durante, aqui o Renato foi um dos principais, nós todos, né, em defesa do governo Camilo, na época em que nós estávamos enfrentando uma luta contra as facções. Todo apoio ao governo do estado do Ceará. Mas na hora em que erra, e que dá uma mancada dessa, nós também não podemos nos calar, não podemos silenciar. Isso é um absurdo. O Renato acabou de voltar a esclarecer 50 milhões de reais. E os 50 milhões de reais é um número bastante grande, elevado, e deve se levar em consideração. Mas não só isso. As consequências que isso poderia trazer para o combate à violência no Ceará. Por que não Maracanã, secretário? O secretário pergunta ao general Teófilo, né? Você tá dando já a chave, né? Está dando a chave. O secretário pergunta, por que Maracanaú? Eu pergunto o contrário. Por que não Maracanaú? Maracanaú é aqui, é vizinho a Fortaleza, faz parte da região metropolitana. Pois é, aí o estado do Ceará perder por causa dessa politicagem. Então, nós sempre elogiamos, acho que é pela primeira vez, a gente está fazendo aqui uma crítica ao secretário André Costa. Uma crítica muito bem merecida a ele e ao governador do Ceará. Precisam explicar melhor, precisam se desculpar para com a sociedade cearense, tendo diante deste vacilo da pequenez da política. Nunca eu vi o Camilo se apequenar politicamente. Desta vez, houve um apequenamento. Não podemos nos calar diante disso.
Sobral também estava muito bem, viu? Se fosse. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Cinco, né? Cinco no Ceará. E aí parece também uma vaidadezinha, né? Por que que não foi ouvido na escolha do município? Já vem de cima para baixo. Homem, agradeça, receba, agradeça, coloque o projeto em andamento e no meio do projeto você pode fazer as suas críticas. Pode fazer suas críticas. Olha, está aí Maracanaú, mas não, se fizesse a crítica também ia ficar mal com os eleitores de Maracanaú. Ou foi vaidade, ou foi pequenez política. As duas coisas muito ruins, tanto para o secretário quanto para o governador. Na questão política, porque o Maracanaú é um município que tem como gestor alguém que não é aliado ao governo. Outra coisa, se fosse um bom resultado, se lhe dá força também ao Teófilo, que foi também opositor ao governo. Isso tudo é pequenez política. Deixa eu dar um bom dia para o Paulo Roberto Soares, Gilar de Alves, o Alexandre Viana, o José Guedes Neto, José Soares da Silva, Expedito Boto, o Eufrásio Francisco, o Márcio Borges. Eu queria também começar, Renato. Primeiro, assim, esse negócio do Gesiel, eu acho legal, assim, em tese, certo? Acho perigoso para o Brasil, esse negócio da frente de educação domiciliar. Aqui em Sobral, e em Cuba também se fazia isso, só que na ditadura é mais fácil, né? Quando a criança não vai para a escola, Cuba manda soldado buscar. A importância que eles dão para a educação. Em Sobral, nas escolas privadas, um dia minha filha não foi, recebi um recado. Por que que ela não foi? Eu tinha esquecido de avisar que ela estava adoentada. Mas a preocupação que se tem de estar na escola. Então, por mais que tenha boa vontade de, olha, ter educação escolar, hoje você pode dar sua educação em casa, mas o filho tem que ir para a escola. Não pode deixar de ir para a escola, porque tem aí não, mas quando você dá essa alternativa, Renato, quando você diz, olha, eu quero que certifique o ensino de casa. Aí o aluno pode deixar de ir à escola, porque tem um certificado do ensino em casa. É perigoso assim, tem umas. Pois é, esse aqui é o problema. A gente pressupõe responsabilidade. Ele diz assim, tem umas 7 famílias que fazem. Não, nos Estados Unidos, concordo com você. Mas olha quais são os resultados de escolaridade dos estudantes americanos e o resultado da escolaridade dos estudantes brasileiros. É lá embaixo. E assim, tem a história da sociabilidade. Então, num país desigual como o nosso, quanto mais sociabilizar, melhor. As pessoas fazendo parte dessa escola. Eu entendo que muitos pais não concordam com as escolas e querem até preservar os filhos, mas há uma outra questão muito maior por trás disso daí. Os americanos, os países ricos, até fazem isso, né? Tem uns caras que viajam o ano inteiro e ensinam suas filhas, os seus filhos e filhas, né? Em casa, das matérias regulares que teria na escola. Mas nós devemos, sim, estimular o ensino, a educação domiciliar. Nós deveríamos dar, era dever de casa para os pais. Vai para a escola, quando chega em casa, os pais têm que ver se os filhos fizeram realmente, se fazem redação, se leem livro em casa, se fazem o dever. Isso sim tem que ser ampliado. Mas quando você dá a certificação, daqui a pouco alguém não vai querer ir para a escola. Não, hoje eu não vou para a escola, por qualquer motivo não vai para a escola. Eu entendo que há as famílias responsáveis que não vão deixar de fazer isso. Mas no país onde ainda há milhares de crianças fora das escolas, é também um estímulo para as famílias irresponsáveis fazer isso. Não, eu li o projeto. Eu li o projeto. Não,
O que o projeto pede é que se dê certificação. E o próprio deputado disse, pois é, o projeto é para isso. Mas o Supremo é porque não tem uma. O Supremo, assim, é constitucional porque não tem nenhuma lei em contrário. Pois é. Eu acho perigoso. Mas eu não acho ruim, não. Eu acho perigoso. Não, o perigo da lei, da meu ver, o perigo da lei é você certificar o estudo domiciliar, tá certo? Porque você, Renato, tem condições de dar uma boa educação para os seus filhos. Muitas das famílias não têm. Esse aqui é o problema. Eu concordo assim, deve ampliar a educação dentro de casa, mas quando você dá certificado, e outra, traz mais despesas porque teria que alguém do Estado, né, da Secretaria da Educação, da escola, visitar a família, checar como é que é isso da lá. Eu acho isso meio complicado para nós. Mas eu queria entrar. Pois é, você está dando um exemplo que não tem uma coisa a ver com a outra, né? Esse exemplo não, essa é o seguinte, olha, a legislação não proíbe, viu, Renato? Renato e André, a legislação não proíbe a educação domiciliar. O que esse projeto quer é colocar na Lei de Diretrizes Básicas dizendo que o Estado dê certificado para o ensino domiciliar. Eu acho isso muito perigoso. Mas, bola para frente. Nós falamos ontem aqui da Ombudsman, que dizia que o Jornal Povo não dava nada de bom, porque nada de bom havia no governo Bolsonaro. Os jornalistas do Jornal o Povo não veem nada de bom. O Renato, ao contrário, viu na decisão do Bolsonaro de tirar os pardais, que hoje fazem parte de uma indústria de multa, como uma coisa boa. Acho que o André também percebeu isso daí, né? Não é o caso do Érico Firmo.
Não, e não é só isso, André. Ele põe o chat assim, ele põe 40, põe 60, põe 80, põe 40, põe 60. Aí você se diz, percebe, puxa, eu devia estar com 40 e acaba caindo na multa. Isso para mim é uma armadilha, uma armadilha. Entrou esses fotossensores de entrada em cidade, as chamadas lombadas eletrônicas, eu concordo. Entrou na cidade, e aí é em prol da vida, né? Em prol da vida. Pois bem, o senhor Érico Firmo hoje, na coluna toda, é só para desancar essa decisão do Bolsonaro. O que ficará no lugar? Por determinação do presidente Bolsonaro, o DENIT suspendeu a instalação de radares em rodovias. Quer dizer, ele não mandou acabar com os radares. Os novos radares, né? Ele não coloca isso daí. Aí ele vai dizer, mais importante que dizer o que vai tirar é informar o que colocar no lugar. E antes dos radares, o que é que existia, o senhor Érico Firmo, né? Bom, a coluna toda, estou trazendo isso daí porque ela disse que não tinha nada de bom no Bolsonaro. Não tem nada de bom, porque tudo que ele coloca, mesmo que seja uma coisa que ajude o cidadão, haverá sempre um jornalista do Jornal o Povo para dizer que a coisa foi ruim. Outra coisa, fake news, né? A gente fala muito de fake news, a Folha de São Paulo é best nisso, né? Tem até uma coluna de fact, né? Para se é bom. Não é só isso, Renato, não é só isso. É assim, cadê a soberania? Por que esses jornalistas não defendem a soberania brasileira? O que esses jornalistas tinham que estar dizendo é assim, o que é que os árabes têm que se meter nas decisões soberanas do Brasil? Quer dizer que até para o presidente ir ao Muro das Lamentações, que é um local histórico, religioso, até para ir lá, ele tem que pedir permissão aos árabes. Que soberania é essa? Esses mesmos jornalistas criticam o Bolsonaro, que teria sido subserviente, né? Que teria se deslumbrado com o Trump, e agora querem que Bolsonaro seja subserviente aos árabes. O que é isso que vocês estão dizendo? E o Bolsonaro, quando foi aos Estados Unidos, trouxe coisas boas de lá. O que é que tem dos árabes a não ser o comércio? E o comércio nós temos com todos os países. Ah, nós vamos perder. Nós vamos ficar refém dos árabes? Qualquer atitude que eu tomar, então, cuidado com os árabes, que ele pode tirar isso, aquilo, outro. Que história é essa? Que imbecilidade é essa daí? Nós temos soberania. Ah, os árabes não vão gostar. Oxe, qual é o problema? Então eu tenho que agora pautar todas as minhas decisões sobre o que os árabes vão ou não gostar? Daqui a pouco, se nós continuarmos nisso, daqui a pouco eu não posso ser católico, eu não posso ser cristão, porque vai agredir os árabes. A religião dele é outra. Que coisa mais doida, né, esse negócio? Pois bem, falando dos fake news, a Folha de São Paulo, a imprensa toda, né, dão um espaço para os árabes, na verdade, dão espaço para a pressão dos árabes. Isso é lobby dos árabes dentro das redações. A Folha de São Paulo, toda a grande mídia, toda a grande mídia, né? Toda a grande mídia disse que, tá vendo aí como o Bolsonaro errou?
A Palestina já chamou para consulta o seu embaixador em Brasília. Toda a imprensa noticiou isso daí. Toda a imprensa. Isso é fake news. Não houve esse chamado do embaixador que você já entrevistou, que eu conheço, o Ibrahim Al-Bejan, lá o nome dele lá, que é embaixador. E mesmo que tivesse. Então o Bolsonaro está no estatuto deles. No estatuto tem um documento. Não é só o dizer de um embaixador, não. Isso está no estatuto, é estatutário da formação da Palestina. Principal objetivo, acabar com o Estado judeu. Então, como é que nós devemos... Eu acho que nós não deveríamos nem ter relações com um povo desse, que não aceita a existência do outro. Como é que a gente tem relação com um povo que diz no seu estatuto, né, de fundação, dos seus Hamas, não sei das quantas aí, que lutam pela emancipação deles, por que até hoje eles não construíram o seu Estado? Porque o seu objetivo principal não era construir o seu Estado, era destruir o Estado de Israel. Porque se eles tivessem colocado toda essa energia deles na construção, na criação de um país, lá os palestinos, teríamos hoje 2 estados lá no Oriente Médio. Não temos. Temos o Estado de Israel próspero, profícuo, e, do outro lado, vizinho, um Estado paupérrimo, uma ditadura horrorosa, não tem o mínimo bem-estar para o seu povo, tentando acabar com Israel. Pois hoje ainda, a Folha de São Paulo é que trouxe essa matéria hoje, tá? Uma entrevista a Folha tem no seu editorial, dizendo... o Brasil, o protesto de palestinos ao convocar seu embaixador em Brasília para consultas tende a ecoar. Está no editorial da Folha. Vou repetir. O protesto da Palestina ao convocar seu embaixador em Brasília para consultas tende a ecoar. Olha, que está ecoando isso daí. Chamada da página hoje da Folha desmente o seu próprio editorial. Chamada da página para embaixador, elo com Israel não pode ferir Palestina. Embaixador palestino no Brasil, Ibrahim Al-Zeben, diz que o assento de Jair Bolsonaro a Israel não pode se dar à custa do Estado da Palestina. Onde é que está havendo alguma coisa contra o Estado da Palestina? Aí continua a chamada. Ele nega ter sido chamado para consultas após o anúncio do escritório em Jerusalém e defende a solução da crise pelo diálogo. Chamada de capa da Folha de São Paulo. Dentro, um outro artigo, principal artigo de cima, vizinho ao editorial, do Eli Schwartzman, chamado Golpe de Mestre. A autoridade palestina condenou a decisão e convocou seu embaixador para consultas. Olha a disseminação e a multiplicação de fake news. A Folha, que se diz um jornal que combate as fake news, está aí. Aí traz a entrevista, dá um espaço grande lá para o embaixador, né? Aí diz, o embaixador, o título é Relações não podem se dar à custa da nossa luta, diz o embaixador. Não diz qual é a sua luta. Não diz onde é que está afetando a luta deles. Agora, se a luta deles é acabar com o Estado de Israel. Aí, então, se a luta deles é acabar com o Estado de Israel, qualquer preço que eu faça a Israel está indo contra a luta dele. Só pode ser isso. Porque na entrevista toda, ele não esclarece, não traz luz sobre o que ele disse, dizendo não pode ser à custa do povo palestino. Só para terminar aqui da entrevista dele, o que ele diz? Diz lá, o embaixador condenou a intenção de Bolsonaro de abrir um escritório comercial em Jerusalém e criticou a visita do presidente acompanhado pelo premier israelense ao Muro das Lamentações. Olha, isso é um desrespeito, um embaixador aqui no Brasil ficar criticando o nosso presidente. Isso é um absurdo. Você está num país, no Brasil, e vai criticar as ações do nosso presidente? Deixe que o seu presidente, os seus representantes lá na Palestina façam essa crítica. Mas você aqui dentro do nosso território
ficar criticando o Brasil e a Folha dá espaço para isso daí, isso sim é ferir o nosso orgulho nacional, a nossa soberania. Aí ele vai dizendo, parte do presidente, consideramos não anunciar transferência da embaixada, olha só, né, porque a Folha toda está errada, mesmo no escritório foi uma coisa errada, desagradou a todos. Está aqui o rapaz, o radical, dizendo que considera sábia, uma decisão sábia do presidente. Enfim, um elogio, né? A Folha não destaca. Ao contrário, diz que foi um erro a criação do escritório. Na verdade, o Renato já falou, isso é uma parte estratégica. E o Bolsonaro disse que até o fim do mandato vai sim passar a embaixada para Jerusalém, que é de Israel, a Jerusalém ocidental, bem esclarecido isso daí. Então ele disse que foi sábio que o Bolsonaro tenha feito isso daí. Aí o repórter vai perguntar, certo? O senhor foi convocado para consulta pela autoridade palestina? Ele, estou aguardando ordens. Estou aguardando ordens. Sim, saiu um comunicado de que estão estudando a possibilidade de chamar o embaixador para consultas. A mala está pronta. O repórter insiste. Mas o senhor ainda não foi efetivamente chamado? Resposta, não. Então toda a imprensa embarcou nessa pressão árabe, né? Deu espaço para essa pressão árabe contra o Brasil, porque aqui não é só contra o Bolsonaro, é contra o Brasil. Ah, vai chamar embaixador consulta? Não chamou nada. Era só um blefe. E a imprensa toda caiu nesse fake news. A impressona. Cadê a impressona? Tão ciente. Por que não? Cadê o documento da chamada? Alguém chegou e buzinou no ouvido de jornalista. Ah, a Palestina chamou. Aí pronto, virou argumento. Está no editorial. Não é só matéria, não. Virou argumento. Está no editorial da Folha de São Paulo de hoje. Editorial sobre fake news. E também no principal artigo hoje da Folha de São Paulo. Estou ligando a Folha porque eu vi, mas está em toda a imprensa. Toda a imprensa está dizendo isso daí. E hoje está aí o embaixador dizendo que não foi consultado. Mas ele mantém, né? Não, aí há um comunicado, eu estou de mala pronta. Mas o senhor foi chamado? Não fui. Essa é a verdade. O embaixador não foi consultado, não foi chamado para consulta, que é uma linguagem no mundo diplomático, um inconformismo com alguma atitude do governo local. Então, a Palestina não convocou o seu embaixador. Tudo que estiver em contrário até então é fake news. E a impressona toda embarcou nessa. E o Edmund Jesus está lembrando aqui, viu, que os atentados começaram novamente, por coincidência, em Maracanã. E o Eufrásio Francisco está dizendo, olha, quando aparece o André e o Renato, o áudio some. Gente, eu estou em Sobral, e a outra alternativa, né, é não ter no Facebook. Isso aqui já é uma tentativa. Nós estamos precisando, né, entendam, né, de um patrocínio, um software que vai fazer. Já nós teremos esse software, só que esse software custa uns R$800 a licença dele. Estamos atrás de patrocínio e é possível, quando o programa começar a ir na Rádio Paraíso, a gente já tenha esse software. Nesse momento, o que nos é essa alternativa de estar aqui, eu estou aqui no Facebook, mas os nossos companheiros estão lá em Fortaleza. Se eu colocasse o áudio deles no Skype, por exemplo, ia dar um delay, iria ser pior. A gente ia ficar ouvindo 1 minuto depois a resposta, a conversa de cada um. Hoje é o que temos por falta de recursos financeiros, não é nem tecnológicos. Recursos tecnológicos já existem. O que falta é recurso financeiro para ter os recursos tecnológicos. Então, por enquanto, com as nossas escusas, a gente vai ficar continuando assim. Rapaz, esse Romário é o craque do crime, né? Eu já havia falado dele aqui. Esse cara tem 36 pessoas, né? Isso aí, as pessoas que foram fazer o BO. Tem muitos daqueles que não vão fazer, perder os R$900, acham que não vão recuperar e não querem perder mais tempo ainda na polícia. A polícia fez um inquérito, terminou o inquérito forte contra o vereador, e ontem o Ministério Público, com base no inquérito, apresentou a denúncia para a Justiça. Uma promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, aqui em Sobral, apresentou essa denúncia. O vereador
Olha a sacanagem, né? Não é só enganar, porque alguns colocaram assim, vereador é denunciado porque enganou eleitores com promessas. Isso é muito comum você fazer promessas e não cumprir. Aqui não. Ele já estava no cargo de vereador, não era ainda candidato, é o contrário, é mais grave. Ele se aproveita da prerrogativa de parlamentar, né? Diz, olha, eu sou vereador, eu sou da base do prefeito Ivo Gomes, nós temos prestígio, a educação, a pasta da educação do Estado é nossa, esse é o discurso deles, certo? Então, eu tenho como te dar esse emprego. Então, tu está precisando? Muito bem, eu vou te arranjar um emprego de fiscal de gestão na Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Tu vai receber R$ 2.400 para dar 20 horas de carga horária. Poxa, tanta gente precisando, né? Mas é o seguinte, você precisa fazer um curso de capacitação, que é para entrar. Então, tem duas coisas que você tem que fazer. Tem que fazer o curso de capacitação e tem que fazer o exame admissional. Poxa, quando você vai para o médico do trabalho, né, na área trabalhista, fazer o exame admissional, você está dizendo, puxa, eu vou ser contratado. Ele usava essa coisa do exame admissional exatamente para dar ares de veracidade à sua roubalheira. Aí dizia, vocês têm que fazer um curso de capacitação, vocês não são nada para colocar vocês como fiscal de gestão, mas você tem que fazer antes o curso de capacitação. Esse é o requisito para eu dar a vaga para vocês. Então, me passa aí R$ 900 de inscrição desse curso. Aí ele mandava depositar ou na conta do seu companheiro, ele tem um companheiro, certo? Ele é o Romário e tem um companheiro, da moçada LGBT. Ou vocês depositam nesta conta, que é do companheiro dele, ou nesta outra, que é do pai dele. E tem mais, usou uma terceira, segunda própria. Como é? O pai e o companheiro. A conta, o dinheiro era depositado na conta do pai. Eu acho que a conta dele já deve estar bloqueada. Aí tem um relato de uma das vítimas, que era amiga dele, e disse assim, olha, eu estou precisando, a minha conta está bloqueada, me empresta o teu cartão, porque eu vou receber aqui uns depósitos, aí eu vou retirar esse depósito e te devolvo. A vítima deu. Em boa fé, era amiga dele. Aí ele usou também a conta dessa amiga para fazer as movimentações. Então, é assim, ontem teve uma notícia, foi dado um BO, eu já estou apurando para saber quem foi a pessoa, tem um repórter amigo meu que está atrás disso, a gente troca figurinhas, né? Já fez um BO porque ele estaria vendendo vaga de táxi. Esse cara tem que ser preso de imediato. Essas ações, se condenadas, a pena mínima é de 1 ano de prisão, a mínima, 1 ano de prisão. Considerando os 36 crimes, né, são 36 pessoas, e a pena mínima é de 1, então, no mínimo, se ele for condenado, ele vai levar 36 anos de cadeia. Olha a gravidade dos crimes que esse cara está cometendo. Aí teve um outro crime, isso aqui é um outro inquérito que está rolando, esse foi um BO, o da vaga de táxi. Já existe um outro inquérito. Ontem eu entrei em contato com o delegado Bruno, doutor Bruno, de Martinópolis, e ele me disse que até o final da semana tem novidade. Mas o que eu soube, por outros meios, é que há um inquérito, uma pessoa é irmão de um policial civil, olha só, o irmão de um policial civil foi envolvido, aqui já é um outro caso. Ele chegou e disse, olha, eu sou vereador lá em Sobral, e eu tenho muitos amigos da faculdade X. Então, eu vou dar um jeito de liberar para você 50% desse curso. Não existe isso. Aí as pessoas caem no negócio desse. O cara caiu com R$ 38 mil. É o seguinte, tu me dá o dinheiro todo e eu faço 50% de desconto. Eu tenho uma amizade lá dentro da faculdade, eu garanto isso para você. O cara caiu. R$ 38 mil. O rapaz deu. Uma só vítima lá em Martinópolis, irmão de um policial civil, onde ele está se metendo. Aí o Romário não está sendo encontrado. O Romário não comparece às sessões, estaria de licença. E a Câmara dos Vereadores é conivente, é omissa, não diz nada. Quem está achincalhado, quem está enxovalhado aí, é a instituição pública, os eleitores, os representantes do povo de Sobral. Veem a sua instituição ser enxovalhada e os amigos, os aliados, defendem o cara. Esse cara já tinha que ter, no mínimo, ido para o Conselho de Ética, se é que existe isso lá na Câmara dos Vereadores. No mínimo. Já tinha que estar no olho da rua, já tinha que ter sido caçado.
Está aí, o Ministério Público acaba de dar e fazer uma denúncia. Então, os fatos são graves. E de vez em quando você aparece outros casos aqui do Romário fazendo isso. A clínica, ele contratou a clínica, foi na clínica e deu R$ 300. Ó, tá aqui de entrada, veio o pessoal aí que era para fazer o circo, né? Parecer veraz, parecer verdadeiro. Então, e a clínica também foi vítima, fez lá não sei quantos exames, e o senhor Romário não pagou, desapareceu, escafedeu. O Romário, o novo craque do crime aqui em Sobral. Já não se elegeria, segundo ele, porque ele era de uma comunidade da periferia, e assim que se elegeu, pegou as suas malas junto com o seu companheiro e foi para um outro bairro, né? Já estava ruim com a sua comunidade. Aí, a partir daí, começa a fazer esse tipo de coisa. É o vereador 171. Isso é estelionato e apropriação indébita, o que esse vereador fez contra as pessoas de Sobral e de outras cidades, que Itapipoca também tem um monte de gente que iria ser empregada na Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Era bom até que a Secretaria da Educação desse uma nota também, né? Porque está lá o nome da secretaria, está lá no processo, está lá na denúncia do Ministério Público, fiscal, cargo de fiscal de gestão na Secretaria da Educação do Estado, dizendo que tem prestígio, que aqui Sobral tem prestígio, ele é da base aliada, ele é amigo do prefeito Ivo Gomes. Aliás, o prefeito Ivo Gomes também deveria vir a público e dizer: olha, eu não tenho nada a ver com esse negócio aí. Ele está envolvendo o nome de muita gente. Ele usa da prerrogativa de vereador, de parlamentar, portanto, está fazendo um crime como no exercício do parlamento, né? Como se fosse, eu estou fazendo aqui para ajudar vocês, e está fazendo essas roubalheiras, estelionato. Tem uns 3 crimes que foram tipificados lá pela promotora, cuja denúncia foi dada entrada ontem aqui em Sobral. Não, nada a ver. Deve ter sido 1º de abril. Aliás, Renato, só uma correçãozinha. No caso lá do padre, ali não foi passagem molhada. O que é passagem molhada? É quando o rio passa, fica seco, né? Então eles fazem lá o negócio lá com cimento e tal para o carro passar. Quando o rio enche, ainda por isso que é passagem molhada. Fica ali uma lâmina de 5 centímetros e tal, quando o rio está perene e os carros passam. Aí, obviamente, quando tem essas enxurradas, né? Quando tem essas correntezas, obviamente você não deve passar. Aí o rapaz lá em Reiutaba, porque é o rio Juré, que faz o açude ali, e ele tentou passar, atravessar, e dizem que estava bêbado. No caso do padre lá de Santana, não. Ali foi realmente um açude que arrombou, a água foi, né, abaixo, né, morro abaixo, atravessou a estrada, né, até a estrada foi interditada, a água passando, ali não é uma passagem molhada, é pior ainda, né, que é um fato novo. A passagem molhada, você está acostumado a passar. Lá em Santana, não. A água passou, feriu a estrada, né? Aí o padre disse: não, mas eu vou passar. E disseram que o padre não passe, não. Acho que o padre disse: não, deixa comigo que eu consigo aqui, sou amigo do dono lá, né? Acho que a amizade com o lá serviu para salvar a vida dele. Mas levou aí um aconselhamento duro, né? Ele foi tentar passar e a água levou, o carro foi encontrado depois, ele não sofreu nada. Mas é muito cuidado, né? As águas, né, são muito fortes, né? E está caindo muita água. Então, tem que redobrar os cuidados nessas horas. Não é a pressa de chegar, né? Ah, eu tenho que chegar logo. Não, amigo. Espera aí, espera que se resolva, né? Bom dia, César Luiz. Prazer falar com você. Mas eu soube que ele foi advertido. Olha, cuidado. Graças a Deus, né? Graças a Deus.
Já ficam especulando como se fosse prejudicar o Enem, né? Rapaz, e só existe uma gráfica no Brasil, né? Quebrou a gráfica, contrata a outra e faz. Se não tiver na licitada, né? Porque isso é uma licitação, contrata a segunda licitada. Se nenhuma der, nos casos últimos, que todas aquelas que participaram da licitação estão, digamos, ocupadas, o que eu acho difícil, né? Mas vamos lá, né? Que estivessem ocupadas todas, o Estado brasileiro tem a prerrogativa emergencialmente de contratar. Contrata a próxima que estiver desocupada e manda rodar esse negócio. É um absurdo. Aliás, por falar em absurdo, e de novo fake news, está hoje a Folha de São Paulo publicando lá em cima, né, com título, com destaque, diplomatas criticam posições aí do governo Bolsonaro. Carta, aí o bigode, né, a linha fina, como a gente diz. Carta apócrifa de membros do Itamaraty. Peraí. Se a carta é apócrifa, como é que você sabe que é de membros do Itamaraty? À frente. Em carta apócrifa, divulgada nesta segunda, um grupo de diplomatas de carreira do Itamaraty. Peraí. Se a carta é apócrifa, como é que você sabe que ela é, do Itamaraty, dois, que é de um grupo de diplomatas? Uma carta apócrifa pode ser de uma pessoa só. Eu posso escrever uma carta e dizer que a maioria dos empregados da Rádio Assunção está inconformada com as posições do Bolsonaro, que é um absurdo o que ele está falando. A carta é apócrifa. Se é apócrifa, como é que você vai dizer que é do Itamaraty? Se é apócrifa, como é que você vai dizer que é da Rádio Assunção? Digamos que eu mando para a imprensa. Porque eu sou daqui, e eu faço uma carta apócrifa e vou dizer que sou, em vez da Rádio Assunção, que seja da Rádio X. Não vou nem dizer o nome de outra rádio. Estou dizendo que sou da Rádio X e que a maioria dos empregados da Rádio X está inconformada com as atitudes do patrão. Aí alguém da imprensa vai e diz, olha, tem aqui uma carta apócrifa dos empregados da Rádio X, dizendo que o patrão deles não presta por isso, aquilo outro. Como é isso? Se uma carta é apócrifa, você não sabe quem é o autor. O nome já diz, apócrifa, não tem autor. Se não tem autor, como é que eu vou dizer que a carta apócrifa é do Itamaraty? Se a carta não tem veracidade da sua autoria, como é que eu vou dizer que faz parte de um grupo de diplomatas? E se forem apenas 2 diplomatas, 3 diplomatas? E se for apenas um diplomata inconformado com as ações? Está vendo? A Folha deu destaque, é título lá em cima de uma carta apócrifa. Olha, a liberdade de expressão está na Carta Magna do Brasil. É liberar a expressão, né? Liberdade de expressão. Vedado o anonimato. Então, se os seus diplomatas querem fazer a crítica ao Bolsonaro, é a liberdade de expressão. Agora, não sejam covardes, não. Assumam, escrevam. E a Folha de São Paulo devia dizer isso. Olha, eu posso publicar essa carta. Eu quero que pelo menos um se responsabilize por essa carta. Mas aí colocar carta apócrifa, olha só, se fosse uma carta apócrifa fazendo uma ameaça que pudesse abalar a sociedade, vá lá. Olha, nós temos que investigar. Nós não podemos ser também tão assim, porque é apócrifa, a gente não achar que tem uma bomba ali. Não, está aqui uma carta apócrifa dizendo que tem uma bomba lá. Tem que investigar. Mas aí você dá a manchete do jornal sobre críticas. Críticas. Estou fazendo críticas. Então, a liberdade de expressão é garantida, vedado o anonimato. É o que diz a nossa Constituição. A Folha de São Paulo parece que não conhece isso. Isso aqui não é jornalismo. Porque crítica ao Bolsonaro tem todo dia. Se fosse uma novidade, todo dia tem alguém criticando o Bolsonaro. Agora, uma carta apócrifa, você dá espaço para uma carta apócrifa, eu acho que distancia-se do que seja o bom jornalismo. E começa assim, me perdoe. Um grupo representativo de diplomatas brasileiros vem manifestar repúdio a declarações do presidente e do ministro das Relações Exteriores que relativizam a natureza ilegal, inconstitucional e criminosa do regime de exceção instaurado no Brasil. Se é tudo isso, por que você não põe o seu nome?
Se realmente é uma coisa criminosa, ilegal, assine, assuma as responsabilidades. São os covardes, não são os diplomatas. Me perdoe, André. Pois não. Bom dia para o Everton Bezerra, que está ouvindo de Hidrolândia, o Grijalva Costa em Ubajara, a Maria Gionete Silva, dizendo que é um absurdo, não sei o que está se referindo, deve ter sido a história do vereador. A Sandra Biguetti no Japão, Michel Mendonça, bom dia, meu querido. A Valíris Avelino também, o Elton Pereira, que está retransmitindo o nosso programa na Rádio Web. Pois é, eu, pessoalmente, acho que não deveria estar no Twitter oficial da Presidência da República. Não estou dizendo que seja crime, não tenho, sou ignorante nisso, para saber se isso é crime ou não é. Mas eu não teria colocado no meu pessoal, porque isso não tem a ver com institucionalidade. Mas pior do que isso é o Randolph. Randolph pede que justiça proíba o governo de divulgar conteúdos sobre golpe. Se o Randolph tivesse, é censura isso que ele está dizendo, né? Se o Randolph estivesse pedindo para que proíbe o governo de divulgar conteúdos, digamos, elogiosos, laudatórios ao 31 de março, eu até entendo. Mas ele simplesmente quer que a justiça proíba o governo de divulgar conteúdos sobre golpe. Quer dizer, se o Bolsonaro quiser, de repente, dizer, olha, me perdoem, aquilo que eu pensava sobre 64, eu estava equivocado. Recebi aqui uma pancada na cabeça, uma iluminação, e eu estou fazendo tudo, estou achando que realmente foi um golpe muito ruim para a sociedade brasileira, parou, interferiu no nosso processo democrático, nós poderíamos estar muito melhor hoje se não fosse aquele golpe. Pela lei, pelo que quer o Randolph, o Bolsonaro estaria proibido de dizer isso. A estupidez dos caras. Não pensam. Não pensam. Ah, não se pode falar do golpe. Pode-se falar assim, foi golpe? Foi. É claro que foi golpe. Houve uma ruptura. Mas foi um golpe, aí tem as versões. O próprio Renato trouxe hoje. E aqui no Ceará tinha. E aqui no Ceará tinha um jornalista envolvido em atos terroristas. Tem um jornalista envolvido em homicídio. E a versão que eu sempre soube não era exatamente um justiçamento por questões ideológicas, mas por questões passionais, por causa de um namoro. De um namoro. Naquela época, desvirginar uma mulher era uma coisa muito, né? Então foi tido como... O cara não disse que foi um estupro, mas foi só porque desvirginou, tirou a virgindade de uma pessoa ligada ao grupo de terroristas. Esse grupo foi lá e matou. Esse grupo foi lá, julgou e condenou e executou. Isso eram os terroristas. Esse mesmo jornalista vive defendendo os editoriais, né? Ah, é contra que os crimes da ditadura são imprescritíveis. Esse também deveria ser imprescritível. Então, o golpe de 64, nós precisamos, é recente, nós precisamos debater as versões. A história não é uma ciência exata. A história é feita através de versões. Geralmente é a versão do vencedor. Sempre foi assim. Hoje não. Hoje já tem versões, contraversões, argumentações,
historiadores que se debatem, estudam, criticam, apontam outros fatos, investigam, estudam. Então não se pode simplesmente jogar uma sombra sobre os 64. Não, ao contrário, nós sempre tivemos uma versão oficialesca sobre o golpe de 64. E agora está aflorando um embate de versões. E esse embate é saudável. O que é que realmente estava por trás do golpe de 64? Foi simplesmente os militares que não estavam gostando da democracia e resolveram apiar um governo vagabundo, como era o do Jango? Ou existia, exatamente por trás de um governo frágil, como o do Jango, as forças comunistas querendo tomar o poder e aí sim implantar uma democracia que, se for nos mesmos parâmetros das até então implantadas e até hoje implantadas, foram sempre sangrentas, dolorosas, montadas em cima de montanha de cadáveres. Isso sim seria. Então, nós precisamos estudar o que foi que houve realmente, e não de simplesmente apagar a luz, a versão essa acabou. Não, vamos estudar, vamos atrás, é o conflito de versões que vai trazer, pelo menos, mais luz sobre esse pedaço da nossa história recente. Deixa eu dar um abraço ainda para o Everton Bezerra, para o Hugo Mesquita, para o Celinho Nogueira, a Luiziane, a Helena Soares, o Olavo Souza, e renovar o apelo para vocês compartilharem o nosso vídeo no Facebook e também irem lá no YouTube, que todo dia a gente guarda lá o programa no YouTube. E em breve nós teremos melhores condições técnicas de estar com vocês nas redes sociais. Grande abraço, André, César Luiz, bom dia para você, abraço para o Renato também, para os nossos ouvintes todos. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus.